Deixa eu compartilhar um texto bíblico com você rapidamente aqui. Abra comigo em Mateus. Mateus capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 10 em diante. Mateus capítulo 2, do versículo 10 em diante. Amém, meus queridos? Encontraram aí? Quem achou, diga Jesus. Amém. Que nome mais lindo, né? Não há nome mais lindo nessa terra, nem no universo. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. A palavra nos diz que antes do nascimento de Jesus, quando ele estava para nascer, houve um sinal no céu. Por isso que a Bíblia fala para a gente prestar atenção aos sinais. Naquele momento houve um sinal no céu, uma estrela. Até se você, quem tem filhos pequenos em casa aí, né, familiares, né, bastante gente, você pode assistir um filme muito bonito com os seus filhos, chama Estrela de Belém. E deu um sinal no céu, e esse sinal no céu conduziu algumas pessoas até Jesus, bebê, nascendo. E uma das pessoas que foram conduzidas até Jesus, foram 3 delas, que foram reis, pessoas nobres do Oriente, reis. Eles discerniram, olha só, mesmo sem serem cristãos, eles discerniram um sinal no céu, mediante uma palavra de profecia, uma palavra profética, e eles andaram quilômetros e quilômetros em direção àquela estrela, se norteando, se conduzindo. É por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, porque é só ele que pode nos conduzir, ninguém mais. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é a estrela da manhã, o sol. Estrela da manhã é o sol da justiça, é aquele lá. Nós não temos 2 sols, nós temos um sol, e ele raia todas as manhãs. E esses reis, eles chegaram a Jesus, só que eles não encontraram um palácio, eles não encontraram um trono, mas ele encontrou um rei. Porque as pessoas, quando procuram Jesus, elas procuram um trono, elas procuram um palácio, elas procuram resolver os problemas da vida delas, mas elas não vão encontrar isso. Elas podem encontrar alguma coisa paliativa na vida delas, mas elas só se encontrarão com Jesus quando elas procurarem uma razão para viver. E eles chegaram até Jesus com os seus presentes. Jesus nasceu numa família pobre, Maria e José, uma família classe média baixa, que no momento de gravidez eles tiveram que se locomover e andar quilômetros para chegar a Belém, para cumprir uma profecia que tinha sido dita que nasceria em Belém, mas que o rei Herodes achava que ele estava tentando descobrir quem que ia tomar o lugar dele. E aí a gente aprende uma outra coisa: Jesus não está disputando com ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás, ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo, mas não de Deus, porque não existe nenhum inimigo no páreo de Deus. Para tentar destruir Deus é impossível, não tem como. Ele é o Criador do universo. Então Satanás, ele não é inimigo de Deus,
Erga a sua perninha assim, ó. Pode ser a direita ou a esquerda, não importa. Erga um pouquinho assim, ó. E bate bem forte no chão. Pode fazer na tua casa também de novo. Vai lá de novo. Satanás, ele está debaixo dos nossos pés. Você como um homem, uma mulher de Deus, Satanás está debaixo dos seus pés, porque você é um filho do Deus Altíssimo. Dá um glória a Deus aí. E esses reis magos vieram, eles não trouxeram o reinado deles, não chegou e entregou a chave do palácio deles, mas eles vieram num ato de honra e trouxeram algumas coisas que eram sim riquezas, mas que simbolizavam muitas outras coisas: ouro, incenso e mirra. Imagina, quem aqui já entrou num estábulo? Se você não entrou, meu querido, o cheiro não é agradável. Não precisa tirar o sapato para entrar, com medo de sujar lá dentro. Você não precisa ficar assim, meu Deus, e aí, como que eu faço? Eu sento aonde? Não, se você quiser sentar, você senta no chão. Se você quiser encostar em algum lugar, você encosta na parede. Toma cuidado com os coices da vaca, né? Com o boi, quem tiver lá dentro, toma cuidado. É um lugar que não é agradável. E Deus está mostrando assim para nós, ó, nos lugares mais improváveis é que eu faço um grande milagre. Não tinha um palácio, mas tinha um rei. Os reis magos ofereceram um grande presente para eles. Agora, esse presente é suficiente para pagar o que Jesus fez por nós? Jamais. É por isso que eu tenho ensinado vocês, culto após culto, que a sua oferta, o seu dízimo, você não está pagando Deus, você não está retribuindo Deus pelo que Ele fez por você, porque não tem preço, não tem como você retribuir isso, não tem como você pagar o Senhor do Universo. A nossa atitude, ela é de fidelidade diante da obra do Senhor. A nossa atitude é de fidelidade diante de um princípio de Deus. Sabe quando uma criança chega até nós e oferece de repente uma bolachinha mordida, né? O pai e a mãe sabem o que é isso. Chega assim a criança, deu aquela lambidinha na bolachinha e de repente fica constrangida e quer compartilhar com você. Ela está oferecendo para você o que para ela naquele momento é melhor, mas para nós é uma bolachinha mordida. Mas daí às vezes quando é o pai e a mãe que está perto, fala assim, ó, pega por favor. Ele está dando para pega por favor, porque ele está aprendendo a compartilhar. Quando nós estamos ofertando, quando nós estamos dando nosso dízimo, nós estamos fazendo isso, compartilhando com Deus, meu querido, com aquele que é o dono do universo. Nós estamos como esses reis magos, levando o nosso melhor, mas para aquele que é dono de tudo. Como que a gente vai dar um presente? Quem aqui já tentou dar um presente para quem tem tudo? Você pensa assim, meu Deus, o que eu vou dar para essa pessoa? Ele tem tudo. Mas essa não é desculpa para você não honrar Jesus. Isso não é desculpa para você não honrar a Jesus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, porque foi Ele que te deu. Diga comigo, foi o Senhor quem me deu tudo que eu tenho, e é o Senhor quem multiplicará a semente na minha sementeira. Então plante, meu querido. Eu quero abençoar você como ministro do Senhor. Eu quero orar por você, interceder pela tua casa, pelo teu lar. Se você pode ficar de pé, nós vamos abençoar você em nome de Jesus. Tempo de gratidão. Segure a sua oferta, segure o seu dízimo na sua mão, como gratidão. Com seus olhos fechados, agradeça e consagre a Deus. Se é o seu dízimo, consagre o seu salário, os seus rendimentos. Se é a tua oferta, fala, Senhor, está aqui, é de coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento consagrar diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor Deus, o dízimo como sinal de fidelidade, as nossas ofertas, as nossas primícias, as nossas ofertas missionárias, Senhor Deus, como um sinal de generosidade, Senhor. Nós sabemos que é um tempo de multiplicação,
Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos dá o pão e nos dá a semente. Nós entregamos a Ti de todo o nosso coração, com gratidão, sabendo que o Senhor é o dono de tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos 2 lugares para você entregar o seu dízimo e a sua oferta, aqui e aqui. Você pode trazer, né, com tranquilidade, para evitar aglomeração aqui na frente, o seu dízimo e a sua oferta. Você que está na sua casa, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta também através de um depósito bancário, desse QR Code que está aí. Ou se você não sabe fazer nada disso, mas tem o desejo de entregar a sua oferta e o seu dízimo, faça contato conosco que a gente te instrui. Pode entregar, meus queridos. O desenho que eu fiz pra ti, esse aqui é o meu pai, esse aqui é a mamãe e o meu irmão, e esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Lá, 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 lá. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Cadê as crianças mais lindas dessa cidade? Vai lá para a salinha. Pode sentar. Vem aqui, ó. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Deixa eu tirar a máscara aqui, fica mais fácil. Glória a Deus, toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Deus é maravilhoso, toda glória seja a Ti, Paizinho, toda honra. Deus é maravilhoso do início e será maravilhoso até o fim, sempre foi. Deus é maravilhoso,
Deus sempre será maravilhoso. Deus é tudo para a minha vida. Quero compartilhar esse testemunho para que Deus seja tudo na sua vida também. Que você venha se fortalecer no Senhor através desse testemunho. O testemunho na minha vida sempre me fortaleceu quando eu ouvi algum testemunho de algum agir do Senhor. E creio que através do testemunho que eu vou dizer também você vai sair daqui fortalecido. Seja um dos motivos desse culto. Glória a Deus pela tua vida, que você está aqui ouvindo, por cada pessoa que está na casa, minha família está assistindo. Domingo passado, nesse horário, eu estava aqui em Corbélia ainda, estava no posto de saúde ainda. Deu um imprevisto mesmo na minha vida, que deu um derrame cerebral em mim. Estava na casa da Sabrina, da mãe da Sabrina. A gente estava na rede, conversando, e começou a rodar tudo. A ponto de eu sair da rede, falei para a Sabrina, está rodando tudo, estou tonto, não aguentei mais parar em pé. E daí então, graças a Deus, ela estava no meu lado, o carro mesmo estava numa posição ruim até, estacionado. Consegui até o carro, ela me direcionou até o posto de saúde. Lá no posto de saúde, então, eles tomaram as primeiras providências. Graças a Deus, tinha um médico lá que pediu uma tomografia da minha cabeça. Falou assim, por via das dúvidas, ele falou. Todo mundo estava falando que era uma infecção alimentar, por algo que eu tinha comido, estava mal. E então, na terça-feira, na segunda-feira de manhã, foi já o exame, a tomografia. Fui para Cascavel, fiz a tomografia. Não vou me prender muito a detalhes, mas, enfim, daí na terça-feira à noite, na terça-feira, eu já não estava mais eu estava consciente, estava em mim, só foi uma tontura mesmo, ainda estava com dores de cabeça, pouco tonto, fraco, deu bastante náusea. Daí então na terça-feira a gente conseguiu ir para Cascavel, levar esse exame na mão de pessoas capacitadas que, graças a Deus, melhores pessoas possíveis pegaram e viram, precisa de mais exame para comprovar que está aparecendo um tumor, derrame. Daí então, um doutor pediu uma ressonância para confirmar. Então já estava internado na terça-feira, já me internei foi internado, me internaram na policlínica. Lá então já foi feita a ressonância. De noite o doutor já estava lá no quarto, já comprovando que foi um tumor mesmo. Desculpe, o mesmo doutor que me cuidou, doutor Márcios, ele foi o doutor que fez a cirurgia no professor Chico, pai da Sabrina, na cabeça dele, retirou um tumor. Então dou essa invertida às vezes. Então, na terça-feira à noite, ele constatou que era mesmo um derrame na minha cabeça. Então ele falou detalhes, Ele falou que era no cerebelo, não foi na massa cerebral, foi no cerebelo, onde que é responsável por coordenação motora e pelo equilíbrio. Fica ao lado da parte mais nobre do cérebro. E só por ser um derrame cerebral no cerebelo, já foi de grande importância, sim, tem uma grande chance de eu perder
viver o restante da minha vida como um bêbado, sem coordenação motora para nada. Você imagina você pegar um garfo de comida e não achar a tua boca. Seria isso o meu problema para o resto da vida. Esse derrame cerebral não tem um nível para se falar qual o nível que foi, mas o doutor, esse cirurgião especialista, falou que se fosse para dar uma nota para ele, de 0 a 10, poderia se dar uma nota de 8 para esse derrame. Graças a Deus, na quinta-feira, já fiz uma carreata de exames. Na quinta-feira ganhei a alta e fui consultado por fisioterapeuta, por muitas pessoas. Não constataram nada de sequela. Glória a Deus, Pai. Toda honra e toda glória ao Senhor, Pai. Nada de sequela, estou com meus movimentos normais. Então, meu agradecimento principal, primeiro a Deus. Meu agradecimento vai para minha família, que está ao meu lado sempre. Esteve ao meu lado do início ao fim. Está no meu lado. Esposa, Sabrina. Meus amigos que estiveram ao meu lado, todos os momentos, me ajudaram em tudo, as pessoas que mandaram mensagem para mim, a essa igreja maravilhosa que orou por mim, teve em oração, você que está na tua casa, está assistindo o culto, possivelmente você orou por mim, agradeço a Deus pela sua vida. E algo interessante que aconteceu, a gente fica às vezes esperando as coisas mais bizarras acontecer, né, num episódio como esse, de aparecer anjo. Eu já vi testemunho de um amigo meu que na sala de cirurgia ele viu anjos cuidar dele. Então eu estava esperando, falar para você, eu estava esperando o agir de Deus, eu sabia que Deus estava comigo desde o começo. Mas Deus falou comigo de tanta simplicidade. Eu quero compartilhar esse falar do Senhor comigo para você. Na terça-feira, então, foi a minha ressonância. E a ressonância colocam você dentro de uma máquina lá. E fizeram 4 exames em mim na ressonância. Para mim parece que durou uns 15 minutos, mas os enfermeiros falaram que durou mais de 1 hora o exame. 1 hora e pouco. E nessa máquina, ela é barulhenta, a gente fica acordado, normal, a gente só fica quietinho, não dói nada. Durante esse exame, começa a vir umas preocupações na tua cabeça. Você começa a pensar, ainda não tem a constatação do que é. Você começa a pensar, mas pode ser em mim. Eu vou morrer. Vai acontecer algo ruim comigo. Vai me dar mais um mal-estar. Coisas que dão medo na gente. E durante o exame, umas 3 vezes, me veio um versículo na minha mente. Um versículo que, vou falar para você assim, fazia tempo que eu não lia esse versículo. É muito conhecido. Que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, pois o Senhor Deus está comigo. Veio umas 3 ou 4 vezes esse versículo na minha mente. Vinha esse versículo, daí eu já pensava em outra coisa, e vinha esse versículo. Enfim, ficou para mim esse versículo. Saí da ressonância, fui para o quarto. Minha irmã Maiara está me assistindo aí agora, lá em Cafelândia.
Ela estava comigo no quarto, ficou esses 2 dias no hospital comigo. Acabou que eu nem compartilhei com ela esse versículo. Só cheguei, jantei, e daí então, depois de alguns minutos, o pastor Fernando, eu vi que tinha me ligado, né? Eu ainda não tinha conversado, ligado por ligação com o pastor Fernando, e daí então, liguei para ele, não, mandei mensagem, dele me ligou, e aí a gente, poucas palavras, ele me deu palavras de fortalecimento, falando: você é um guerreiro, vai dar tudo certo, Deus está contigo. Daí compartilhou uma palavra, um versículo comigo. E, pasmem, era justo esse versículo, que eu não tinha falado para ninguém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor Deus está comigo. Então eu creio, tenho total convicção, total certeza de que Deus usou a vida do pastor Fernando, esse momento, para transferir essa palavra para mim, confirmando, é o mesmo Espírito, o Deus é o mesmo. Então, aí o pastor Fernando falou que ele compartilhou essa palavra na igreja, se eu não me engano, há 1 ou 2 cultos atrás. Eu acho que eu estava no Iguatu, né, pastor, esse culto aí, chamado lá para ministrar uma palavra no Iguatu, e eu nem ouvi essa palavra, nem sabia o que foi falado aqui. Então, gente, para você ter uma noção do que Deus fez na minha vida, Deus é maravilhoso, Deus é real, Deus agiu, e mesmo Espírito do começo ao fim, cuidando da minha vida, usando as pessoas, usou a vida dos médicos. Agora então ainda vou ter um acompanhamento com especialistas e tal, do coração, do sangue e tal, para tentar achar ainda uma causa, porque não existe nenhuma causa comum num derrame em mim, por ser novo, por não ter vício, não ser obeso, diabetes, nada, e então agora vou ter um acompanhamento com um especialista para tentar achar uma causa. Achando a causa, então você é remediado nessa causa, mas enfim, eu estou tomando agora o remedinho para derrame, é um AS, melhoral infantil, para o resto da vida, até que se ache outra causa. Estou bem, é o remedinho que todo mundo tomava quando era pequeno, acho, por ser docinho. Mas o doutor me ensinou uma coisa, gente, não pode dar para criança sem motivo, sabia? Especialista, porque ele afina o sangue e é perigoso numa hemorragia da criança. Então, agora eu vou ter esse cuidado aí na minha vida. Mas, gente, foi isso. Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor, Deus. Agora eu me lembrei, tem 2 pedidos de oração. Um que a minha irmã Maiara fez para mim antes de eu vir, que diz que é uma criança de Cafelândia, chamada Gabriela, que num acidente de carro, ela está agora na UTI, está feia a situação dela. Então a gente, como igreja, eu quero convidar você a orar junto comigo, se puder até ficar de pé. E tem o Dudu também, de Santa Terezinha do Itaipu, que ele, apesar de alguns problemas que ele tem já na saúde, menino de 10 anos, ele ainda pegou Covid-19 e também está com várias possibilidades, né, na saúde, de danificar a saúde dele. Então, vamos orar por essas 2 pessoas. Eu pedir para você fechar o teu olho, também levantar um clamor, orar por essas 2 crianças, a Gabriela e o Dudu, o Eduardo. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, por essas 2 crianças, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor toca, Pai, onde médico nenhum toca, Pai. O Senhor usa a vida de pessoas, ó Pai. O Senhor é poderoso, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui como uma igreja, Pai. As pessoas que estão em suas casas estão conosco em oração, Pai.
Tua palavra fala onde há 2 ou mais reunidos no Teu nome, Pai. Ali o Senhor está, ali o Senhor opera, e nós declaramos, Pai, sobre a vida da Gabriela, uma cura agora, Pai, a Tua mão poderosa, Pai, anjos do Senhor, cuidando da Gabriela, guardando a sua vida, Pai, para a honra e glória do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, usa a vida dos médicos, Pai, dá a direção, Pai, e cura, Pai. Paizinho amado, declaramos um bem-estar para a Gabriela agora, Deus, em nome de Jesus. Todo mal venha bater retirado em nome de Jesus. Na vida do Eduardo, nós oramos, Pai, pela cura dele, Pai. Declaramos uma cura agora, Paizinho amado, Eduardo. Que ele sinta agora, Pai, a Tua presença, a Tua doce presença na vida dele, Pai, guardando ele. Paizinho amado, livrando ele do mal, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos o Teu toque, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valeu, brother, você é uma bênção. Pastor. Obrigado. Dá para comer morango, gringo? Deus abençoe. Pode sentar, meus queridos. Quem não sabe, o gringo é o maior produtor de morango aqui do oeste do Paraná. Bênção, né? Tem algumas coisas que acontecem com a gente que a gente não entende. Coisas que você não entende. Tem coisas que você vai entender só na eternidade. Que eu não sei se você sabe, você não foi criado para viver aqui. Mas tem coisas que a gente vai descobrir, né? De repente o Senhor vai manifestar sim algumas causas. Por exemplo, a vida de José. No momento que ele toma a posição que ele chegou como um governador, então é dito, né? Ele mesmo tem um entendimento, falou assim, foi por esse momento que Deus me preparou isso aqui, que eu passei por tudo que eu passei. Em alguns momentos alguém vai trazer também esse entendimento para você, como Mordecai trouxe para sua sobrinha Esther. É para esse momento, para a salvação do nosso povo, que Deus te colocou aqui. Então eu disse isso para o gringo, o gringo é um grande guerreiro do Senhor, um grande guerreiro. As lembranças que eu tenho dele são várias, mas algumas que me vêm à memória, Eu acho que pode até desligar, viu, pessoal, esse aqui para nós está bem friozinho aqui. Que me vem à memória, são as pregações do gringo, são os testemunhos dele, desde muitos. Quantos anos você tem, gringo? Quantos anos você tem? 24 anos. Um dia depois do derrame ele fez 24 anos. Aí quem quiser dar um presente pro gringo, só não vai dar morango e nem melancia. E eu disse para ele, falei, gringo, eu vi ele, fazem já anos que ele prega no encontro testemunha, se não prega, conta o testemunho dele. Então ele já, desde os 18, 19 anos, já prega, gringo, lá no encontro. E sempre todo mundo que chegava lá, às vezes uma pessoa já mais madura, pensava assim, nossa, esse piazinho aí vai falar o quê? Mas sempre todas as ministrações, o testemunho dele impactava a vida das pessoas. Então eu acredito que o propósito que Deus tem para homens e mulheres como gringos são muito poderosos, e até momentos como esse de adversidade vão servir para grande testemunho. Por isso que eu pedi para que ele orasse pelas pessoas que estão precisando de oração, que estão enfermas precisando de oração, porque há um poder de cura se manifestando na vida dele. Há um poder de cura. Se você hoje está passando por alguma enfermidade, se você encontrá-lo no final, fala para ele orar por você. Há um poder de cura se manifestando na vida dele e através da vida dele. E glória a Deus, eu quero que você dê uma grande salva de palmas a Jesus por esse testemunho. Amém, glória a Deus. Meus queridos, abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Que bênção. Lucas capítulo 1. Hoje é nosso culto de Natal. Não é proposital e nem é uma desculpa. Nós não temos nada pomposo aqui, Não tem um super teatro,
não tem uma mega decoração. Nós temos o feijão com arroz de todo dia. Mas nós temos a presença do Senhor. Nós temos a presença do Senhor Jesus. Eu acredito que essa noite também vai ser um grande divisor de águas na sua vida. Já tem sido, né, pelos testemunhos. Ainda não teve alguns, tem vários testemunhos para ser compartilhados. Eu até quero dizer para você que tem um testemunho para compartilhar. Até o culto de Ano Novo, especialmente no culto de Ano Novo, eu quero reunir alguns testemunhos. Quero reunir pelo menos alguns, não dá para reunir todos, mas alguns, para a gente testemunhar. Desde testemunhos assim, como testemunhos como o do Gringo, como testemunhos como, né, a filhinha do Vitor, da Patrícia, né, e outros testemunhos que a gente viveu esse ano, a presença de Deus se manifestando na nossa vida, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, do versículo 18 em diante, deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Quem encontrou, diga Jesus. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Fala comigo assim: Deus tem boas novas para a minha família. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Vamos até aqui. Apesar de uma boa notícia, para não estragar tudo, o anjo fala assim, e até se cumprir, você vai ficar sem falar, para você não reclamar, para você não estragar a promessa. Agora vai comigo em Lucas capítulo 1, versículo 37. Aí o anjo vem e anuncia a Maria, né, o nascimento de Jesus, e aí esse versículo é o final do texto, diz assim, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, e eu quero que você declare isso comigo nessa noite, junto, fala assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se você quiser anotar o título dessa mensagem é o seguinte: boca fechada não destrói promessas. Então isso aí serve para nós, para a gente começar, né, a se preparando para o ano 2021 e viver nesse período de Natal. Boca fechada não destrói promessas. E eu quero fazer uma viagem com você. Há uma história, uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela começa em Deus, e ela tem Deus durante todo o trajeto, e ela terminará em Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Para quem não sabe, Alfa não tem nada a ver com carro, tá? É o Alfa Romeo, nada a ver. Alfa é a letra A do alfabeto grego, e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele é o começo e ele é o fim. A história começa em Deus. Agora a pergunta: quando começou a história de Deus? A história de Deus não tem começo, porque Ele sempre existiu, Ele é desde sempre. Deus não foi criado por ninguém, Deus não foi formado por ninguém, Ele sempre existiu e através dEle foi criada todas as coisas. Nessa linha do tempo que existe, há uma revelação de Deus durante essa linha do tempo. E essa linha do tempo, ela não está limitada
a uma pessoa, a um povo, a uma nação. Essa linha do tempo, ela existe, é a história geral de Deus. E no meio dessa história, no meio dessas histórias, no meio dessa linha, imagina uma linha aqui comigo, no meio dessa linha, há algumas revelações especiais de Deus. Há algumas revelações especiais de Deus. Vou dar um exemplo de uma. Abraão. No meio da linha da história, Deus se revela a Abraão, uma revelação especial. E faz um chamado para Abraão. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, mereço até um bombom. Os 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 12, de cor. Olha que bênção, esses daí eu não esqueço mais. Uma revelação especial de Deus na vida de Abraão. E assim tem várias revelações de Deus especiais. Gideão, Samuel, quais mais você lembra? Zacarias, né? O Zacarias aqui, ó, um senhor, uma senhora. Zacarias era sacerdote no templo. E ele, como sempre, entrou acostumado no templo e uma revelação especial de Deus vem para ele. Um chamado de Deus para a vida dele. Na vida de Maria, uma revelação especial. Na vida de José, o pai de Jesus, uma revelação especial. E assim, você vai ver muitos exemplos desse na Bíblia. Agora, não é somente para esses que Deus tem se revelado. Há uma revelação especial de Deus para você, Adilson. Há uma revelação especial de Deus para você, Norton. Há uma revelação especial de Deus para você, Guilherme. Há uma revelação especial de Deus para você, Tavares. Há uma revelação especial de Deus para mim e para você. Porque no meio da história, Deus se revelou a nós. É por isso que você está aqui. É por isso que há muitas pessoas que estão aí na sua casa que andam com Jesus. Receberam um chamado e disseram sim. Receberam um chamado de Deus e disseram sim. Então, uma revelação geral e há uma revelação especial. E essa revelação especial continua sendo feita para muitas e muitas pessoas. E é por isso que nós estamos aqui através de uma revelação especial. E aliás, essa revelação especial não é somente para você estar aqui, mas é para você responder a um chamado de Deus. Fala comigo, há um chamado. Em Mateus capítulo 22, versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É difícil explicar esse texto. É difícil a gente explicar. E o pessoal faz uma bagunça tentando explicar esse texto. E tenta inventar e não entende o que é o chamado, o que é o escolhido. Porque há uma revelação especial, há uma revelação geral de Deus, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não somente amou a Elza, ou não somente amou o Marcos, ou não somente amou você, Deus amou a todos. Ou seja, há um chamado para todos, uma revelação geral. Muitos são chamados, ou melhor, poderia até dizer assim, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra chamado aqui, se isso interessa para você, é a palavra kletos em grego, e ela significa convite. Todos são convidados, todos receberam um convite. Da nossa parte, não somente nessa cidade, mas em diversas cidades, em outros lugares, várias pessoas têm recebido o chamado através de você, de mim, têm recebido um chamado, um convite, para quê? Mateus 22, para as bodas do Cordeiro, há um convite para uma grande festa que vai ser realizada, e a festa é no céu. E esse convite está sendo feito para todos, mas não são todos que respondem sim.
Agora, quem que são os escolhidos? Não são os filhos preteridos, mas são os corajosos. São aqueles que disseram, sim, eu aceito. Eu aceito esse convite. Eu quero estar lá. Quem quer estar nessa festa? Eu quero estar nessa festa, com convite ou sem convite, eu quero estar nessa festa. Essa festa eu não perco por nada. E essa festa você não vai ter que se preocupar com a tua máscara, vai ter que se preocupar com a tua vestimenta, ou seja, com o caráter que você vai chegar. Vestimenta na Bíblia é o caráter. Caráter puro, santo, justificado pelo sangue do Cordeiro, limpo pelo sangue do Cordeiro, entregue ao Senhor. Então muitos são chamados, ou melhor, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, selecionados, eleitos. Ah, mas eu tenho que ser muito bom para ser escolhido por Deus. Não, bom é Deus, o próprio Senhor Jesus diz isso. Você tem que estar disposto e disponível, e ter coragem para ser um cristão mesmo, e ter coragem para poder adorar o rei que nasceu numa manjedoura, para adorar um rei que não tem uma carruagem real, talvez um burrinho para carregar, para adorar um rei que não tem pompa, não tem exército, não tem ninguém cantando um grande coral, pelo menos na terra, mas no céu tem, mas os nossos olhos naturais não conseguem ver. Então você está dentro da revelação geral, agora você que escolhe também, diante do chamado e convite que Deus tem feito, se você vai dizer sim à revelação especial. Abraão disse sim à revelação especial, mas o pai dele disse sim e não ao mesmo tempo. Terá era o pai de Abraão, ele disse sim, e no meio do caminho ele para em Ur dos caldeus, ou seja, começou a jornada, mas interrompeu no meio do caminho. O que Deus faz? Tadinho do Terá, menino, vai lá para frente, Terá, por favor. Não, Deus fala assim, tá bom, fica onde você quer ficar. Abraão, está com você lá, pelota. Abraão, o chamado é para você. Gideão, que eu citei Gideão, também a família dele tem um chamado, é uma tribo de Israel. Só que o pai de Gideão enche a casa dele de imagens de escultura e adora aquelas imagens. Deus se revela a Gideão, e Gideão diz sim, mesmo com vontade de dizer não, mesmo sem aquela coragem aparente, mas Deus viu nele um homem de coragem, Deus viu nele um homem que teria as condições, assim como ele viu em Davi, assim como ele viu em você, viu em mim. E aí Gideão, a primeira atitude dele é quebrar essa aliança com Baal que a família dele tinha, e ele, não sei se eu posso dizer isso, mas ele rebenta tudo aquilo lá, cria a maior confusão com a parentela dele, mas ele começa a responder um chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora, não é Deus quem faz a seleção, o escolhido é quem decide ser escolhido. É esse o detalhe, por isso que muitas pessoas fazem bagunça. Não, é Deus quem vai escolher se é o Fernando, se é o João, que vai ser o que vai chegar no final da carreira. É você que vai escolher. Porque se Deus fosse escolher para você, Ele não teria dado liberdade de você tomar suas decisões. Ele não teria então estabelecido o livre-arbítrio, desde o começo lá com Adão, Ele não permitiria que Adão escolhesse pecar. Mas ele escolheu, ou seja, Deus não se intrometeu na decisão dele, falou, é isso que você quer, é isso que você vai ter. É essa decisão que você quer? Beleza, é isso que você vai colher. É isso que você quer plantar? Esse será o fruto da sua vida. E então, nós somos escolhidos se nós queremos. A decisão está no nosso caráter, a decisão está na nossa atitude, está na nossa mão. Eu quero lembrar você o que significa a palavra decisão. A palavra decisão significa corte, cisão. De dois caminhos, você vai ter que escolher qual caminho. A palavra também nos ensina que há dois caminhos, um estreito e um largo, nós temos que escolher qual caminho que nós vamos trilhar. Ou seja, os escolhidos são aqueles que tomam uma decisão.
Os escolhidos não são os que têm o colarinho branco, talvez, né? Clerical, que tem uma gravata, ou que tem uma roupa melhor, ou que nasceu num berço de ouro, ou que, enfim, quem seja, ou que nasceu numa igreja. Eu já passei por alguns jovens e eu estava vendo eles ali e me deu uma tristeza no coração, e eu comecei a pensar, esses aqui cresceram na igreja. E comecei a interceder por eles, porque ainda há chance deles serem escolhidos. Enquanto há fôlego de vida, ainda há chance. Ninguém está condenando eles, nós não estamos condenando. Pelo contrário, nós amamos. Agora, o meu amor não é suficiente para uma decisão. O teu amor não é suficiente para uma decisão. É você, é quem seja, que tem que tomar a decisão e dizer sim para Jesus. O Messias, o Salvador, Jesus Cristo, ele nasceu em Belém. A família dele era da Galileia, Nazaré da Galileia. Se você olhar na geografia, não é tão longe se você for de carro, mas se você for de a pé, é longe. Uma mulher grávida andando até Belém para ir lá fazer o censo, tinha que ir lá fazer o registro, era uma ordem do imperador. E eles saíram e foram, sem muitas condições. Chegou lá, não encontrou um lugar para se hospedar. Mas por que tem que nascer o Messias em Belém? Eles não entendiam isso. Eles estavam indo lá para cumprir a ordem do imperador, mas Deus estava levando eles lá para cumprir a palavra. Tem coisas que acontecem na sua vida que você acha que é por causa de você ou por causa de alguma situação, é por causa do Covid, é por causa de não sei o que está acontecendo isso, é por causa disso que eu estou assim. Não, meu querido, tenha um discernimento espiritual, busque em Deus, porque se você é um ser espiritual, um filho de Deus, as coisas na sua vida não acontecem por acaso. Uma pessoa me ligou sexta-feira de manhã, pessoa de Cascavel, e conversei com essa pessoa, e muito tempo, eu não sei, na verdade a gente não tem costume nem de se falar, mas ele me ligou, a gente começou a conversar, e eu cheguei em Cascavel na sexta-tarde, estava fazendo compra, e de repente eu encontro no mercado, não essa pessoa, mas uma irmã dessa pessoa, e eu tinha falado com essa pessoa de manhã, dito assim, ó, a única pessoa que eu conheço da sua família é a tua irmã, não conheço mais ninguém, conheço a tua irmã. E aí no mercado eu encontro essa irmã, ela me reconheceu, porque eu não tinha nem reconhecido ela, chegou em nós ali, em mim, na Márcia, falou assim, nossa, que alegria te encontrar aqui, pastor, que coincidência. Eu disse para ela assim, coincidência não, Deus incidência. Hoje eu falei com o teu irmão e eu falei sobre você. Eu quero dizer para você, Jesus ama muito a sua vida. É um momento de decisão. O que Deus queria falar com ela? Não sei, mas Deus tinha algo especial. É por isso que você está aqui, tem uma revelação especial. Porque em Belém é o lugar dos improváveis. É o lugar da casa de Davi. Davi estava lá na casa dele, cuidando das ovelhinhas. Jessé, o seu pai, com seus filhos, em Belém. Samuel se move e vai para Belém. Porque o Messias, ele tem que vir de um lugar onde é a casa do pão. Belém significa a casa do pão. Jesus é o pão da vida. Nasceu na casa do pão, o pão da vida. Jesus é aquele que alimenta as nações. Jesus é aquele que sacia a nossa sede, a nossa fome. Jesus é aquele que saciou a gente, algo que nada pode suprir aqui dentro. Ele é o pão da vida, que desceu do céu. Davi é escolhido lá. E quando Samuel vai escolher Davi, Samuel então recebe uma direção de Deus, um sinal. Preste atenção nos sinais. O sinal era o seguinte: Samuel, não atente para a aparência. O primeiro rei, ele era bom, ele começou bem, terminou mal. Ele começou bem, ele foi escolhido bem, mas ele terminou mal, foi escolhido pela aparência, o rei mais forte, mais bonito, o homem mais grande da tribo.
Era um homem servidor, mas no meio do caminho o coração dele se virou. Saul, agora Samuel, você vai ungir alguém, mas não unja pela aparência. Porque aí, se você quiser anotar esse versículo, 1 Samuel 16, 7. Porque aí diz assim: porque o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Jesus nasceu em Belém, e aí para achar o Messias, você não vai ter que ir no hotel 5 estrelas para achar. Onde que ele está nascendo? Aqui, ó, nesse hospital aqui, o mais top que tem aqui no Belém. Está nesse hotel aqui, ó. Termas, 5 estrelas, nós separamos uma suíte presidencial para Maria e José, ali que vai nascer. Uma parteira profissional, que vai fazer tudo higienizado, bem certinho. Não é lá que vai encontrar. Não vai encontrar pela aparência. Vai encontrar onde? No lugar mais improvável, no lugar que ninguém imagina, mas que o sinal está mostrando, é ali. Há um sinal, uma revelação de Deus dizendo assim, ó, é com você, é na sua vida, é você que é o portador da presença, é no seu coração que Jesus quer habitar, é no seu coração que Ele vai se mover, mas você tem que dizer sim, e pelo menos escolher ser esse estábulo onde Jesus vai nascer, e aquele lugar agora se torna um lugar real, porque o rei está ali, o estábulo se torna um lugar real, porque o rei está ali. Meu querido, você se torna alguém especial, com uma revelação especial, porque você é o portador, a casa do Deus vivo. Você é a casa do Deus vivo, não tem como Ele habitar em lugar nenhum, não tem como nenhum lugar nessa terra, nem no universo deter Ele. Lançaram como que chama isso aí? Um satélite para o universo inteiro, para tentar descobrir a origem do universo, mas nós sabemos a origem do universo. A origem do universo nasceu em um menino, que é a palavra, que nasceu num estábulo, num lugar improvável, num lugar que ninguém procuraria. Nós sabemos, aí tiram foto, aquele NASA Chandra, eu acho que chama. Está lá, tira foto, olha, isso aqui é uma galáxia. Lá longe, a 150 mil anos-luz. Eu fico imaginando, meu Deus, 150 mil anos-luz. Será que já deu tempo desse satélite viajar tanto assim? Se a gente tem de história aí, tão poucos anos, que a gente conseguiu contar. Será? Ou seja, não vai ter como descobrir. Porque para encontrar a origem de tudo, o Senhor do universo, você não vai procurar num palácio, você vai ter que procurar no estábulo, na simplicidade. Tem que achar na simplicidade. Jesus está na simplicidade, não na pobreza, na simplicidade. Porque Jesus nasceu num lugar simples, mas Ele era o homem mais rico do mundo, do universo. Porque a riqueza não está naquilo que está ao seu redor, nem na circunstância, está naquilo que está dentro do seu coração, está naquilo que você carrega dentro da sua mente, é na mentalidade, é no coração. É por isso que nós temos que renovar a nossa mente em Cristo. Quem está entendendo aí, diga amém. O chamado, ele não é pela circunstância, nem pela aparência, mas ele é pela convicção. Não é nenhum desses meninos aqui, Gessé. Mas não é o mais bonitão aqui? Não é. Quem que é então? Tem mais um filho? Tenho o Davi. Cadê o Davi? Está cuidando das ovelhas. Então é o seguinte, não tem janta hoje, se o Davi não estiver aqui. Quando o Davi chega, ele é ungido rei. Mas a circunstância não mudou nada, ele deve ter pensado assim, o que me adiantou ser ungido rei? O que me adiantou? Só os meus irmãos ficou chateados comigo, mas eu continuei um pastorzinho de ovelha e um levador de marmita. Mas é rei. Deus olha e fala, é rei. É um rei. O homem olha e fala assim, carregador de marmita. Porque o chamado não é na aparência, mas é na convicção. A escolha é na convicção, fala comigo, na convicção.
Você tem que crer apesar das circunstâncias. Nós precisamos crer apesar das circunstâncias. É na convicção, não na aparência. Não dá para a gente procurar na aparência. Davi, o menor, na aparência não dá. Deus fala, é rei, esse que eu ungi, eu escolhi. João Batista, não quero nem que o nome dele seja João. João não, porque ninguém na parentela dele chama João. E agora o pai não fala nada, mudo, calado. Esses homens calados. Como que vai ser o nome dele, Zacarias? Escreve para nós pelo menos. Pega uma tabuinha e escreve João. E a partir daquele momento ele começa a falar, para que ele não estragasse a promessa de Deus. Deus segurou a boca dele fechada, para que ele não estragasse a promessa. Porque a gente insiste em olhar as coisas e avaliar elas pela aparência, pelo aquilo que a gente vê, pelo que os nossos olhos vê, por aquilo que a gente está sentindo, mas a gente tem que avaliar de outra maneira, pela convicção. Fala comigo, é pela convicção. Jesus nasceu de uma jovem, Maria, uma menina, um jovem casal, estava ali prestes a se casar, se casou com a maior circunstância, tudo ruim, imagina, sem condição, com o bafafá da galera, que Maria casou grávida, e aí, de repente, nasce o menino, o nome dele é Jesus, o príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, está ali nascendo, através de uma jovem, improvável, mas que tinha no coração uma convicção. Um jovem, José também era um jovem, que tinha uma convicção. Agora você pensa assim, mas eu não sou jovem, que nem o Jaime diz, eu vou fazer 63, já vou fazer 63 quando? Daqui 10 anos, mas e eu, pastor? Talvez você não é José e Maria nessa história, talvez você é Zacarias e Isabel, aí você pensa assim, ainda dá? Isabel não podia ter filhos, era estéril, eles terminando a vida deles, e aí aparece o anjo e fala com Zacarias, toca na ferida, fala assim, você vai ter um filho, e vai ficar quietinho para não estragar, que eu vim trazer uma boa notícia, para de duvidar, você duvidou, vai ficar quietinho, porque parece que quando a gente vai passando o tempo, eu estou nessa transição, a gente já tem muita experiência, a gente já consegue avaliar demais as coisas, a gente já faz a matemática melhor do que quando a gente era jovem, as circunstâncias, a gente tem uma bagagem para avaliar, a gente olha assim e fala, não vai dar certo, não vai funcionar, e Deus fala assim, para de estragar a promessa. Isabel, Zacarias, vai ter um menino, já no ventre, o menino já é batizado no Espírito Santo, o menino nasceu uma espoleta, tipo esses meninos que ficam jogando as bolinhas lá do berçário, tipo essas crianças que sobem lá no berçário, não é nem para entrar lá, mas pega tudo aqueles ursinhos, joga tudo, igual aquelas bolas que estão penduradas lá em cima. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou entrar naquele berçário, eu vou estourar todas essas bolas. Mas eu falei, não, é muita maldade, está parecendo o senhor Wilson lá do Denis do Pimentinha. Eu falei, não vou estourar não, eu vou dar para alguém. Mas aqui nessa igreja essa bola não fica mais. Ou eu ou essas bolas. Os pelúcias nós vamos colocar uma catraca e uma corrente, amarrar na parede. Ou seja, é brincar num espaço limitado, não consegue tirar dali, só se cortar a perna, tem que amputar a perna do ursinho para ele sair dali agora, mas vamos amarrar ele lá. E aí então Isabel e Zacarias têm esse filho pentecostal, João, que nem se preocupa em estar na cidade, o negócio dele é na roça, o negócio dele é estar lá na beira do Jordão, mas ele não está pescando não, ele tem convicção, ele sabe o que ele está fazendo, ele está anunciando a vinda do Messias, está tudo arquitetado, é um plano estratégico de Deus, só está trabalhando com pessoas limitadas que às vezes tem que
segurar a boca delas para elas não estragar a promessa. E é assim que Deus faz comigo. Engraçado, eu não sei se você consegue se ver nessa história. É assim que Deus faz com a gente. Tem coisa que a gente não entende, mas às vezes deu uma travadinha, Deus dá uma enroscada, Deus faz isso, Deus faz aquilo, para segurar a gente, para a gente não estragar o que Ele quer fazer. Agora fica tranquilo, mesmo você se esforçar, mesmo que você fale assim, eu vou tentar estragar, você não tem a capacidade de estragar, nem o diabo tem a capacidade de estragar. Esse ano, meu querido, é um ano de fé. Fé é a certeza nas coisas que se espera e a convicção de fatos que ainda não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E quem responde esse chamado de Deus especial pelas circunstâncias, beleza, vou responder. O que o Senhor me oferece? O seguinte, eu vou te dar uma terra, está lá desocupada, improdutiva, vou passar para o seu nome, Canaã. Mas vai ver que bênção que é essa terra. Quem responde pela circunstância não vai dar conta de chegar. Quem responde pela circunstância não vai chegar na promessa. Porque do chamado, a promessa tem uma trajetória. Vai ter Golias. Não sei se você gosta do Golias, mas vai ter o Golias. Você vai encontrar ele. Vai ter um exército aparentemente maior do que o seu, Gideão. Vai ter o próprio imperador contra você. Essas são as igrejas perseguidas, o próprio governo contra a igreja. E o povo escondidinho. Jesus escondidinho, 2 anos, vai fugir para o Egito. Deus fala para José, José, faz o seguinte, pega teu filho e vaza. José, pega o teu filho, teu passaporte está lá na entrada, lá na caixinha do correio, um pombo trouxe, pega teu passaporte e vaza daí que Herodes está chegando, vai matar todas as crianças. Só que Jesus ele não vai conseguir colocar a mão. Vai lá para o Egito. Jesus viveu 2 anos no Egito. Vai para o Egito. Depois ele volta. Quando as ameaças de morte já não eram mais contra Jesus. Quer dizer, do chamado à promessa vai ter várias circunstâncias que você vai enfrentar. Meu querido, Covid, e desemprego, e circunstância ruim, e circunstância boa também, que tira a gente do propósito. Porque às vezes você está lá, e é tudo acontecendo, uma beleza, te tira do propósito, porque as coisas ruins ainda te mantêm mais no propósito. Tira o teu bife, aí você vai lá, dobra o joelho e fala, Senhor, em nome de Jesus, que essa carne venha diminuir o preço, Jesus, para eu comer no Natal. Mas daí quando a circunstância está muito boa, você fala assim, quer saber? Eu vou fazer um churrasco hoje, não vou no culto não. Porque as circunstâncias boas também é um Golias para nós às vezes. Preste atenção. Deus deu um sonho. Deus tem um plano. Deus deu um trajeto para a gente seguir. Deus deu um sonho para José. A circunstância era a seguinte: incredulidade, os irmãos ficou chateados com ele, perseguição, escravidão. Agora a convicção do coração de José era salvar minha família e permanecer fiel. Deus ungiu a Davi. A circunstância continuou cuidando das ovelhas, levando marmita para todo mundo. Só qual que era a convicção dele? Um trono para o Senhor dentro do meu coração. Davi é aquele que estabelece a adoração em Israel. Convicção. Eu não sei se você sabe, agora eu sou professor de skate. Estava brincando com o pessoal, eu estou lá, estou me esforçando. Não sei andar de skate, já avisa a galera. E aí, cada pouco eu pego alguém lá para me ajudar. Fala, me ajuda aí, dá umas dicas para os piá. Esse sábado estava cheio de piá lá. E tem umas ramponas lá que não dá para descer nem sem o skate, nem só escorregando. Dá medo só de descer escorregando. Pegar um papelãozinho assim, querer descer, já dá medo. E aí estavam as crianças lá, e eles já desceram a rampinha menor, a rampinha média. Daí um pequenininho falou assim, eu quero descer a grandona. Desceu a grandona. Aí os outros, tudo quer descer a grandona. Daí o Samuel queria descer a grandona. Falei, vai lá filho, você consegue. E eu com as pernas assim, né? Falei, Senhor, protege. E aí uma vez segurou na mão, desceu e foi. Aí desceu na mão, desceu e foi.
Aí já pegou confiança, né? Perigo quando a gente pega confiança. E aí de repente estava lá, e aí eu falei para o Samuel assim, falei no ouvido dele, ó, humildade, mas coragem. Eu falei, tenha humildade, saiba quem você é, humildade, você pode cair, mas coragem para descer. Davizinho, ó, humildade, você é um pastorzinho de ovelha, mas coragem, porque eu te dei o reino de Israel. Jesus, humildade, nasceu num lugarzinho humilde, mas coragem, porque você é o Salvador do mundo. E eu quero finalizar para você prestar atenção num detalhe. Às vezes, a promessa ela é muito grande, ela é maior do que nós, mas Deus dá na nossa mão para a gente cuidar. Eu fico imaginando o coração de José e Maria. Meu Deus, acabou de nascer esse nenê. Você sabe como a mãe fica depois que nasce o nenê, né? Está ali, feliz de ver o nenê e cansada. Andou vários quilômetros para ter aquele nenê. Chega a visita, chega o rei, os reis, traz presente. Meu Deus, quem que é esse menino? Os anjos do céu, naquela hora uma manifestação do poder de Deus, os anjos do céu cantando, louvando ao Senhor que nasceu, encarnou entre os homens, mas numa manjedoura, num lugar que não cheira bem. E aí Maria e José estão ali, na limitação deles, diante de uma promessa tão grande. A promessa nasceu, mas se eles não cuidassem, alguém poderia matar. A promessa nasceu, mas se eles não protegessem, Herodes teria matado. Ou seja, tem um tempo da promessa, apesar dela ser tão grande, que você tem que proteger ela, você tem que guardar ela, ela é maior que você, mas depende de você cuidar dela. Humildade para cuidar dela, mas coragem para enfrentar o que for preciso, para manter ela viva. Humildade para cuidar dela, mas coragem para enfrentar o que for preciso. Imagine você os reis magos que vieram trazer o presente para Jesus. Diante daquela circunstância, não sei se talvez você não se vê como José e Maria, ou se talvez você se vê como um daqueles animalzinhos que assistiram tudo. Não sei qual parte que se encaixa, mas você está ali, meu querido, todos, sem exceção, os reis, os animais, Jesus, a própria Maria e o próprio José, se prostram diante daquele que nasceu. Ele ainda é frágil, alguém pode matá-lo, mas eles têm a missão agora de proteger. Esse Natal, meu querido, não sei como que as pessoas vão comemorá-lo, mas esse Natal para nós, se tem uma maneira de a gente comemorar ele, é a seguinte, ó: humildade, coragem e boca fechada para não destruir a promessa. Humildade, coragem e boca fechada para não destruir a promessa. Fala comigo: humildade, coragem e boca fechada para não destruir a promessa. Fique de pé, nós vamos orar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Talvez muitos viram o sinal no céu do nascimento de Jesus, mas somente alguns disseram sim. Não quer dizer também que você está aqui, que você diz sim ou que você diz não. Não estou afirmando isso para você, porque as pessoas veem a aparência, mas Deus vê o coração. É o Senhor quem conhece o meu e conhece o teu coração. Agora eu posso afirmar para você, existe uma promessa para você. Existe uma promessa que talvez você interprete como Isabel. Isabel pensa assim: Deus está me dando um filho. Mas Deus pensa assim: eu estou enviando alguém que vai preparar o caminho do Messias. Ana pensou: Deus me deu um filho,
Mas Deus estava dando um sacerdote que ia ser o maior profeta de Israel. A gente interpreta que a promessa é para nós, mas sim, a gente desfruta, mas tem mais a ver com ele do que a ver com a gente. A Maria olhando para aquele menino e o amor, José o amou, o ensinou a trabalhar a profissão, até que chegou o dia dele cumprir o seu chamado, até que chegou o dia que Maria olhou para ele e falou assim: não está na hora, Jesus, de você manifestar o seu poder? Porque a circunstância era favorável, era um milagre que todo mundo ia bater palma. Mas eu imagino que também ela, assim como os discípulos, quando Jesus disse assim: ó, daqui a alguns dias eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, vocês chorarão de tristeza, mas depois de 3 dias virá uma alegria sobre o coração de vocês, que ninguém mais poderá tirar. Tenho certeza que quando ela ouviu isso, ela também ficou feliz com os milagres, mas triste, e se fosse preciso ela faria o possível para impedir que Jesus fosse para a cruz. Ela é uma mãe, não era o Messias para ela, era o filho dela, é alguém que ela criou, assim como José. Mas ela percebeu que a promessa, apesar de estar nas nossas mãos, não tem a ver só com a gente. José entendeu que a promessa não era para ele, não era porque queria só proteger ele, porque Deus esteve com ele no calabouço, esteve com ele na casa do Potifar, porque Deus colocou ele agora num trono. Não, a promessa tem a ver com o quê? A promessa tem a ver com a salvação de uma nação inteira. Meu querido, há uma promessa para mim e para você, e essa promessa não tem somente a ver com você. Você pode sim desfrutar dessa promessa, você vai sim desfrutar dessa promessa, mas essa promessa é maior do que você, essa promessa é maior do que eu, essa promessa é maior do que a nossa cidade, é maior do que a nossa nação. Essa promessa tem a ver com Ele, tem a ver com o Senhor do universo, tem a ver com o Criador das nossas vidas. O que nós precisamos nós precisamos fechar nossa boca para não destruir a promessa, mesmo que seja na boa intenção. Humildade, coragem, humildade diante de Deus, coragem diante do mundo. Humildade diante de Deus, Senhor, é o Senhor quem pode fazer, mas coragem, abre o peito e vai para cima. Coragem diante do mundo, coragem para enfrentar as circunstâncias, sabedoria, expertise, mas coragem. Humildade que reconheça. O gringo estava aqui testemunhando, eu olho para ele, eu vejo um exemplo de humildade, um homem humilde, mas corajoso para enfrentar as circunstâncias. E nós temos vários exemplos na palavra. Feche os seus olhos, meu querido, coloca a mão no seu coração. O seu coração hoje é o estábulo, o seu coração hoje é o coxo, onde Jesus nasceu. E eu quero perguntar para você, como está esse estábulo? Está preparado para receber o Cordeiro? Está preparado para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Você vai dizer: meu Deus, não está pronto o piso, não está pronto o teto, tem goteira, está tudo ruim ainda. E Deus fala assim: vai nascer aí hoje, vai nascer aí hoje, você querendo ou não, vai nascer aí hoje. É uma manifestação de Deus para que nasça hoje dentro do seu coração, dentro da sua casa, porque não tem a ver com você estar preparado, tem a ver com você estar disposto. A porta tem que estar aberta, a porta estava aberta, por isso que Maria e José entrou naquele estábulo, havia uma porta aberta. E a pergunta que eu faço não é se você está pronto, é se a porta do seu coração está aberta. Essa é a porta do seu coração, da sua casa, se ela está aberta. Se a porta do seu coração, Corbélia, Cascavel e toda a nossa nação está aberta, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós celebramos. Se tem alguém
para nós celebrarmos nessa noite. Esse alguém é o Senhor Jesus, o único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Senhor das nossas batalhas, o que vai à frente de todas as coisas, Senhor que nos deu a vida, o pão da vida que nos alimenta, a luz do mundo, a água da vida, aquele que cura, a vida, a liberdade, o amigo, a verdade, o caminho, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que ninguém pode deter, aquele que ninguém pode destruir, aquele que ninguém pode parar, diante daquele que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, Ele é o Senhor. Toda língua vai confessar, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da nossa existência. Nós declaramos essa bênção sobre a tua casa, eu declaro sobre você humildade, eu declaro sobre você coragem, eu declaro nesse tempo um tempo de nascimento de promessas, um tempo de nascimento de sonhos, de planos, mesmo que você ache que tem a ver com você, mesmo que você ache que Deus só está dando para você, tem tudo a ver com Ele. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o começo e Ele é o fim. E eu quero que você, de todo o seu coração, como uma grande adoração, que você desse um brado de vitória e alegria e uma grande salva de palmas ao nosso Deus. Glórias a Ti, Jesus!